a gente está falando aqui de uma possível radicalização do Lula, né, nesse momento, talvez até aproveitando esse embate com os Estados Unidos. E hoje, mais um passo nesse sentido, a indicação de Guilherme Boulos como ministro de Estado. Tá aí a notícia do G1. Lula anuncia Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que é um ministério para ter relação com os movimentos sociais. O Boulos, que se apresenta ali como um líder de movimento social, o MTST, muito acusado de promover invasões, badernas e tudo mais, foi muito bem votado como deputado, participou das eleições municipais aqui em São Paulo, acabou perdendo no segundo turno, e agora com o cargo de ministro, Lobauer. A gente sempre ouviu falar que aqui no Brasil ganha quem, na atual polarização principalmente, né, quem conquista o centro, quem dá mais um aceno ali para pegar aquele eleitor que não é nem Lula nem Bolsonaro, né, para simplificar. Mas me parece que o Lula está indo cada vez mais para a esquerda. Tem essa indicação do Boulos, a gente vai falar do visual dele daqui a pouco também. Qual que você acha que é a estratégia aí que ele está adotando? Eu acho que ele está esticando a corda, é deliberado. O Boulos é uma figura conhecida, várias ações durante toda a sua carreira política e ativista são de delinquência, de desrespeito à Constituição, de desrespeito a princípios básicos da Constituição, como o direito de propriedade. É um militante, é um sujeito dos mais radicais que você tem aí no corpo político, um dos mais populares e mais radicais. Ele entrar no governo Lula um ano antes, até menos de um ano antes das eleições, por uma posição dessa de articulação com os chamados movimentos sociais, seja lá o que isso signifique, porque o que nós estamos falando aqui é quase que a organização de forças paramilitares, né, de ativismo político para desestabilizar o ambiente democrático e radicalizar o ambiente social brasileiro para o ano que vem. O Boulos é especialista nessa matéria, será evidentemente tudo feito com o dinheiro do contribuinte, vai irrigar esses movimentos, essas organizações, essas corporações que só fazem mal ao país, com um objetivo único e exclusivo de ganhar popularidade para as eleições do ano que vem. O que o presidente está fazendo é o que é de mais clássico no populismo, mais radical que tem e clássico na América Latina, num ambiente de polarização. Ele está trabalhando para colocar o Brasil num conflito social sem precedente para ganhar a eleição. Então, quando a gente acha que não dá para piorar, a gente vê que dá para piorar. O Boulos como ministro nessa posição é um péssimo sinal para o Brasil. Bom, e outro sinal para o Brasil em relação a esse posicionamento, né, do Lula, eu diria até que é a vestimenta, né, e a forma dele se expressar e tudo mais. E aí a gente fez uma comparação como é que era a imagem do Lula durante a campanha presidencial em 2022, que foi aquela coisa de dizer que era uma frente ampla, que era para salvar a democracia, uma união de todos ali contra o candidato considerado ruim, que era o Bolsonaro, né, considerado um perigo para a democracia. Vamos dar uma olhadinha no início ali do lançamento da campanha do Lula naquela eleição, o visual dele, como é que estava até o ambiente, o cenário que ele estava colocado e comparar depois com o que a gente está vendo atualmente. Veja só. Minhas amigas e meus amigos, começou oficialmente a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Colocamos ali só um trechinho, né, para você ter uma noção. Camisa azul, ambiente sóbrio, né, casa muito bem arrumada. A gente tem agora uma foto que mostra ele também num discurso, né, de campanha, num comício, camiseta branca, né, também evitando esse vermelho. A gente tem a imagem dele ali discursando para o pessoal, isso na época da campanha, e até uma manchete da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: olha, a equipe de Lula ameniza vermelho e inclui azul e amarelo em peças de campanha. A coordenação de comunicação da campanha petista apresentou novos materiais em mais um movimento ao centro, aquilo que eu estava dizendo aqui. A ideia que se tinha é que você tem que conquistar o centro. O ano que vem temos eleições e Lula aparece aí cada vez mais forte, ligado aí para a esquerda. Ricardo Gomes, o que você acha disso? O Lobauer aqui já deu a opinião dele. Talvez por ele ter visto uma melhora nos números, né, de popularidade
depois que encampou essa briga aí com o Trump? Onde é que está a explicação para essa aparente radicalização do presidente? Primeiro, Renato, que nada na estética de Lula da Silva é acidental. Não tem nada de autêntico, de original, de verdadeiro, de uma expressão de quem Lula no fundo é. Tem a ordem do dia do marqueteiro. Então, o que o PT põe para fora é aquilo que a sua equipe de comunicação decide comunicar. Então, Lula provavelmente se reúne com as pessoas que tomam estas decisões estéticas e diz assim, eu quero ir para o pau mesmo, eu quero mostrar a radicalização. Bom, presidente, para isso é a camisa vermelha com a gola desse jeito, daquele jeito, tanto quanto na campanha os marqueteiros escolhiam essa camisa jeans ou a camisa branca que era feita para enganar trouxa. Se trouxa é uma palavra muito forte, vamos lá, era feita para enganar o Armínio Fraga. Armínio Fraga depois ficou com medo quando viu sair da toca o Lula de vermelho, abraçado em Guilherme Boulos, né? Lembrando aqui, sempre é importante lembrar que quando nasce o PSOL nasce de uma dissidência do PT com as suas lideranças chamando o PT de corrupto. Então foi uma divergência de visão ideológica, principalmente na votação da reforma da Previdência de Lula lá no primeiro mandato, mas também uma divergência, naquele momento, ética, com o PSOL acusando o PT de corrupto. Parece que isso ficou para trás e estas posições foram tão anuladas e esquecidas quanto as condenações da Lava Jato. Deixa para lá, o que interessa agora é vencer o bolsonarismo, para usar uma expressão que ficou famosa, dita por um ministro da Suprema Corte. O que o PT e o PSOL mostram é a chamada unidade-nação, uma doutrina que a esquerda brasileira sempre preservou. Diverge-se nas teses, diverge-se nos congressos, diverge-se nas linhas ideológicas, mas na hora de ir para a urna vai todo mundo de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém. Renato lembrou dessa frase agora há pouco. É isso, nada além disso. O PT e o PSOL entendem que a eleição do ano que vem é uma eleição arriscada e que não podem ir para ela divididos. Talvez isso dê um sinal também para o outro lado do espectro político. A divisão, nesse momento, pode promover o bem da esquerda. De toda maneira, o que Lula está fazendo é dar um recado político usando a roupa para isso. A roupa que nem é ele que escolhe, são seus marqueteiros. É uma decisão do governo brasileiro, uma decisão estratégica do governo brasileiro, o enfrentamento aos Estados Unidos, o fortalecimento dessa aliança com as ditaduras do mundo. Isso não é um acaso, isso é uma decisão tomada pelo governo brasileiro. E se bem disse, tu dissesse, Renato, olha, a eleição lá na Venezuela, o povo foi para um lado que não pegou, a eleição foi desrespeitada, talvez aqui no Brasil o povo ainda tenha uma última chance de falar alto e mandar para casa o governo que faz o que o povo não quer. Não tenho dúvida que o povo brasileiro não quer uma radicalização socialista de seu governo. O povo brasileiro não quer uma aliança à morte com a Venezuela e o povo brasileiro não quer o rompimento com os Estados Unidos. Vai ter que mandar o governo para casa e talvez seja a nossa última chance no ano que vem, senão esse regime vai aprofundando as suas raízes e nós seremos cada vez mais Venezuela, Renato, cada vez mais um povo que perde a chance de dizer ao seu governo o que fazer. Estamos nos tornando cada vez mais um povo em que o governo diz o que o povo tem que fazer, e não o contrário, que é uma verdadeira democracia. Pois é, Luiz Felipe, esse cenário, né, que o Gomes listrou muito bem, né, já pensando para 2026 principalmente, esquerda unida ali, cada vez mais forte no seu discurso, a direita, enquanto isso, batendo cabeça, toda a situação do Bolsonaro, ainda indefinido, né, quem vai ser o candidato.
Agora, em termos de estratégia eleitoral, isso não pode espantar o eleitor de centro, que prefere algo um pouco mais previsível, menos radical na hora de escolher, e ser aquela diferença que a gente viu, por exemplo, na última eleição, 2% decidindo a eleição. Naquele momento ele usou uma estratégia bem diferente do que vem adotando agora. Por que você acha que teve essa mudança? Bem, eu vou dizer, o meu candidato à presidência é o presidente Bolsonaro. Ele não se posicionou ainda e não deu um direcional, e ele é o candidato natural. A popularidade está com ele, a legitimidade está com ele, e ele é o que está sangrando politicamente, estando ilegalmente preso. É como eu vejo. Então, aceitar essa artificialidade que foi imposta pelo judiciário para eliminar ele do pleito e fazer viabilizar essas candidaturas do centro, é exatamente o que o centro quer. É exatamente o que foi construído lá atrás, desde que ele assumiu o poder em 2019. Então, você veja toda essa estratégia de desmoralização da liderança, e na leitura do centro e na leitura da esquerda, para desmoralizar esse movimento crescente da direita, precisa pegar o expoente mais nítido, fulcro, ponta de lança, que é o presidente Bolsonaro. Então, isso, aceitar qualquer outra coisa é muito difícil como eleitor e como brasileiro. Vou deixar isso bem claro. Como analista político, o que eu digo? De fato, você não ter clareza de quem é o candidato, quem poderia ser o candidato, dentro de um contexto normalizado, pacífico, você perde tempo para construir e também para ficar atacando o governo nessas debilidades do próprio governo. Né? Seria ótimo se hoje, por exemplo, se o presidente Bolsonaro estivesse elegível e pudesse fazer livre, podendo fazer campanha no Brasil, certamente que ele estaria se contrapondo a muita coisa que o governo está fazendo, e certamente que a sua voz e a sua mensagem estaria penetrando muito nessas camadas populares que estão sem a mensagem do candidato principal da direita e ficam só com a mensagem do candidato principal da esquerda. Então é exatamente essa dicotomia, essa assimetria que eu julgo inaceitável. Tá? Eu julgo inaceitável como brasileiro. Como analista político, eu vejo que se ele não passar a tocha, eu particularmente acho que ele não deve, já expliquei isso, porque temos que dar mais tempo a essas ações que vêm de fora para limitar a nossa ditadura. Né? Nossa ditadura precisa ser limitada, e ela não pode ser limitada internamente, como eu já coloquei. É a população na rua ou essas ações que vêm de fora. Não existe outra saída. Tá? Em termos institucionais, esperar que os deputados vão agora formar uma maioria, ou os senadores vão formar uma maioria e vão fazer... Não tem, isso já está neutralizado como sendo poder efetivo. Então o poder agora é de rua, ou um poder que vem de fora para fazer essas interferências e fazer essas basculações. E estão acontecendo ambas as coisas. O que está acontecendo hoje? Hoje teve até greve, ou início de greve dos caminhoneiros, um posicionamento ali do grupo caminhoneiros. Então isso é uma ação popular e não é a primeira desse ano, ocorreram várias em diversas cidades. Então a população está descontente, ativistas brasileiros estão descontentes. É exatamente isso que precisa acontecer, mais e mais e mais. E de fora, mais ações voltadas e focadas ao Brasil. Como mencionei na semana passada, se eu não me engano, o Brasil está na 4ª prioridade aqui na questão dos Estados Unidos. Né? Só que ele chegou lá, ele percorreu as primeiras 3 prioridades, que era Europa, Oriente Médio e a Ásia, agora chegou na América Latina, possivelmente na África, mas certamente na América Latina. Na América Latina, ele está vendo aqui Brasil, Venezuela, Bolívia, Argentina, todos sofrendo com essa questão de narcotráfico, de grupo criminoso, de judiciário aplicando, se exorbitando fora das suas competências. Então, agora isso virou foco deles. Tem que aproveitar esses interesses que os Estados Unidos têm.
Será que os Estados Unidos têm o interesse de fazer o Brasil um Estado de direito e preservar a democracia? Olha, eu acho que ele vê isso como alternativa. Agora, é o interesse dele? Ele quer preservar o interesse norte-americano. Nós é que temos que conduzir a coisa para dar essa saída como sendo a saída certa, ou seja, restabelecer o Estado de Direito, restabelecer a representação democrática, a vontade popular, a limitação de poderes, separação de poderes, tudo isso que o que é a nossa função como cidadão. Então é por isso que eu digo, essa questão de analisar politicamente quem vai ser o presidente no próximo ano, os candidatos e tudo mais, eu acho que a gente tem que dar tempo a essas forças externas ao jogo político tal qual estão se apresentando agora. Eu não gosto de ficar achando que agora esse candidato do centro está mais à direita e esse é o cara. Ou então aquele outro que o governo, o STF permite, esse que pode ser o candidato. Eu não quero tecer esse julgamento ainda, porque eu não vejo nenhuma dessas alternativas como sendo a alternativa legítima. E a legitimidade carrega muita força, mesmo que não seja, mas ele talvez seja a melhor opção. Isso não importa. A legitimidade é que importa, porque a legitimidade é que faz com que você tenha força para fazer grandes reformas. Se você é um candidato preparado e não tem legitimidade, não tem aquela força popular, a sua capacidade de fazer grandes reformas é muito pequena. A sua adesão política nesse movimento forte de base que vai precisar para fazer grandes reformas profundas no Brasil, você não vai ter. Então é por isso que a gente tem que, eu conto sempre com isso. Talvez a minha régua pessoal, é olhar quem é que está sendo aclamado naturalmente. E é essa pessoa que a gente precisa defender. Então, não é o caso aqui. Não quero ver o presidente Bolsonaro passar o bastão para ninguém. Eu acho que ele tem que ser o candidato, ainda acredito na sua candidatura, a viabilidade dela, acredito na reversão de tudo isso, é o que eu acredito, não é por fé não. A gente está vendo ações que podem levar a essa conclusão. Qual é a probabilidade disso? Podemos discutir. Agora, que ela existe, não podemos tirar ela da mesa. Enquanto ela está na mesa, é essa a minha certeza, vamos confiar nela, porque é isso que é a minha aposta política. Eu não posso apostar que o Brasil vai ter que virar a página nessa questão e falar assim, agora vamos ter que aceitar o que esse jogo espúrio no qual a gente se encontra vai nos dar como opções. Eu acho isso um grande prejuízo para todo mundo, para a nossa cidadania. Já mencionei isso aqui várias vezes e vou repetir sempre se por acaso essa situação perdurar, mas eu ainda tenho muita esperança.